Meu nome é Juliana Paula Fujita e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha iniciação científica, análise de acessibilidade e reputações de interesse social através dos princípios do desenho universal. 1981 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. A partir disso, no Brasil foram promulgadas muitas leis buscando regulamentar o livre acesso e garantir à parcela da população com deficiência ou mobilidade reduzida as mesmas garantias que os demais cidadãos. Nesse quesito, a gente começa a discutir sobre o desenho universal, que é uma ferramenta que vem para agregar na acessibilidade, buscando induzir experiências e processos de amadurecimento voltados à democratização dos espaços públicos e privados. Os benefícios do desenho universal refletem também na moradia, e especialmente quando a gente sugere o uso dele na habitação de interesse social. Aqui a gente tem um gráfico de deficiência por mobilidade e grau de dificuldade no Brasil, que mostra pra gente que 12,5 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência, o que equivale a 6,7% da população brasileira. O objetivo do estudo é analisar as condições de pós-ocupação relativas à acessibilidade baseadas no princípio do desenho universal. E esse estudo ele foi realizado no empreendimento Parque Residencial Vida Nova Fraternidade 1, em São José do Rio Preto. Aqui a gente tem a localização do Parque Residencial Vida Nova Fraternidade 1. Ele está localizado na zona sul de São José do Rio Preto, próximo ao entroncamento da rodovia Washington Luiz. Os métodos. O bairro ele foi lançado em 2015, ele conta com 1.498 casas de 45,47 metros quadrados cada e um terreno de 200 metros quadrados. 0,734% dessas casas são casas especiais, o que resultam em 11 casas ao todo. São 8 destinadas a deficientes físicos, uma a deficiente auditivo e 2 a deficientes visuais. Aqui a gente tem um quadro com as exigências mínimas para uma habitação acessível. A planta baixa da casa de modelo especial. Pela situação vivida no país e no mundo ultimamente, por conta da pandemia, a abordagem ela teve que ser repensada e as entrevistas elas foram realizadas por telefone e com um número reduzido de entrevistados. As imagens foram cedidas pelos moradores e por uma visita antecedente à pandemia pela aluna. E a princípio a gente começa analisando a relação físico-mobiliário, que aqui a gente tem um layout fornecido pela construtora Pacaembu. 3 dos 11 moradores das casas acessíveis foram entrevistados, respectivamente sendo os moradores A, B e C. Segundo a consultora Pacaembu, as casas acessíveis elas estão localizadas em terrenos de esquina e os terrenos mais planos, e todas as esquinas possuem acesso com rampa. Aqui a gente pode observar que são terrenos de esquina e a rampa de acesso. O morador A. O morador A, ele é deficiente físico paraplégico, ele é cadeirante desde o nascimento e ele constatou que as medidas são adequadas para sua mobilidade, ele usa uma cadeira semi-esportiva. Ele relatou que talvez se ele tivesse uma cadeira padrão, ele poderia notar alguma diferença, mas que pela cadeira dele ser um pouco menor, as dimensões, ele consegue acessar livremente todos os ambientes. Aqui a gente tem as fotos da casa do morador A, como a transição de ambiente externo para interno, a gente consegue notar que tem as rampas de acesso, todas as barras de acesso no banheiro, banco. O morador B. O morador B, ele é deficiente visual. Ele relatou que, como toda casa, ele teve o período de adaptação, mas após esse período ele consegue transitar livremente, sem o auxílio de ninguém. Todas as tomadas e interruptores são sinalizados com sinalização braille. O morador C. O morador C, ele é tetraplégico há 9 anos. Ele relatou que quando ele se encontra na cadeira de rodas, ele consegue também, com o auxílio de uma pessoa, ele consegue acessar todos os ambientes sem nenhuma dificuldade, que os espaçamentos são adequados. Aqui a gente tem tanto as dimensões de porta quanto dos vãos. E a gente conclui com esse trabalho que todas as condições de pós-ocupação são boas e todas as normas de acessibilidade foram respeitadas e o desenho universal foi implantado de maneira correta. O meu agradecimento ao meu orientador pela confiança depositada, ao Instituto Federal de São Paulo, Campus Votuporanga, à construtora Pacaembu, pela autorização e execução do trabalho, e ao programa de bolsas, o PIBISP, pela concessão de bolsa e financiamento do projeto. Obrigada!